Good day, mate. How you going? Aos 50, Austrália. Eu fui para a Austrália quando eu tinha quase 50 anos, passei 6 anos lá, e quando eu voltei, comecei esse vlog que se chama Aos 50 Austrália, no qual eu já trouxe muitas coisas, muitas informações sobre a Austrália, e ultimamente eu tenho trazido notícias nas quais o Brasil é citado lá na Austrália. E este news.com.au, né, esse veículo de notícias aqui de Sydney, é o que mais aparece aqui no canal, que ele sempre traz coisas sobre o Brasil. E essa notícia que ele traz hoje é sobre um milagre que aconteceu aqui no Brasil, né? E eles acharam interessante noticiar lá. Essa notícia, ela saiu no dia 13 de julho de 2026. Ela tem um pouquinho de tempo já, mas como tinha outras notícias assim, mais importantes, eu fui passando na frente, mas ela estava aqui já há um tempo guardada, traduzida e tal, para a hora que eu conseguisse gravar. E até eu mudei aí o formato dos vídeos para conseguir gravar com mais facilidade, né, exigindo um pouco menos de tempo, porque eu não estava conseguindo gravar naquele formato que eu fazia antes. Então, eu mudei por isso. E agora, então, chegou a vez dela. Então, a mulher é muito sortuda, mas aqui na minha fila ela teve que esperar mais um pouquinho. Ela saiu, então, no dia 13 de julho de 2026 e foi uma notícia que foi escrita por Brandon Cruz, do The New York Post. Então, eles pegaram lá do The New York Post, né? Então, o título dessa notícia vai dizer assim: mulher escapa milagrosamente da morte ao ver caminhonete em alta velocidade capotar a poucos centímetros de distância. Aqui, então, né, na descrição fala assim: uma mulher que caminhava pela rua não fazia ideia de que uma caminhonete em alta velocidade estava prestes a capotar a poucos centímetros dela. E o vídeo é quase impossível de assistir, né? Eles ficaram assim impressionados. O vídeo é impressionante. Então, aqui embaixo do vídeo, a descrição está dizendo assim: mulher escapa por pouco da morte, né? Uma mulher escapou por pouco da morte depois que uma caminhonete em alta velocidade colidiu violentamente contra um SUV ao lado dela. Então, vamos ver aqui o vídeo, como é que ele saiu lá na Austrália, que eles ficaram impressionados. Ativar o som. Eu acho que é sem som esse vídeo. Eles nem colocaram som. Muitas Foi por muito pouco mesmo, hein? Nossa, imagina. Imagina a sensação, né, de estar ali naquele meio, muito rápido, né? Se tivesse que pegar, ia pegar. Porque foi muito rápido mesmo. Então, a matéria vai dizer: uma mulher escapou por pouco da morte depois que uma picape em alta velocidade atingiu a traseira de um carro estacionado pelo qual ela passava, passando a centímetros dela, como mostram as imagens aterrorizantes, né? Ute é como eles chamam caminhonete, picape, né? Eles chamam de ute, que seria utilitarian, mas eles gostam de deixar as palavras curtas, então eles chamam de ute. Aí, continuando aqui, a mulher não identificada caminhava pelo centro de braço norte, em Santa Catarina, região sul do Brasil, onde uma picape Chevrolet desgovernada e em alta velocidade colidiu violentamente contra um SUV Honda branco que estava estacionado. O impacto fez a picape capotar no ar, segundo imagens obtidas pelo veículo de notícias local Hora Certa Notícias, né, que foi quem postou a notícia primeiro, né, em primeira mão. Então, né, pegaram aí esse print do vídeo, esse momento, e embaixo da foto, né, está dizendo assim: uma mulher escapou por pouco da morte depois de uma picape
depois que uma picape em alta velocidade colidiu violentamente contra um carro estacionado, ao lado de onde ela caminhava, como está dizendo em outras partes do texto, né? A foto é do Hora Certa Notícias. Continua aqui, então, dizendo, incrivelmente, a pedestre saiu ilesa desse incidente, né? Que esteve a um tris de terminar em tragédia, e ninguém mais se feriu, segundo relatos do The New York Post, né? Então, ninguém se feriu, na verdade, né? Nem ela, e provavelmente o motorista também não. Pode ser que o motorista da picape se feriu, né? Porque capotou. Pelas imagens do vídeo, a mulher parecia totalmente alheia à aproximação da caminhonete, que vinha em alta velocidade por trás dela, né? Pode ser uma cidade, assim, bem pacata, e realmente a caminhonete chegou em alta velocidade, então ela estava longe há pouco tempo, né? Então, é difícil mesmo de prever. Às vezes também a pessoa está com fone de ouvido e está alheio, né, aos sons ali do trânsito. Continua aqui, então, após a colisão, ela foi vista reagindo com um sobressalto e demonstrando choque absoluto enquanto o veículo capotava e quicava. Ao perceber o que havia acabado de acontecer, ela correu em direção à calçada, de onde ela não deveria ter saído para começar, né? Isso, para eles, pode ser, assim, bem interessante, porque lá não se anda na rua dessa maneira. E se você atravessar a rua, por exemplo, fora de uma faixa de pedestres, você pode ser multado. Andar na rua assim, no lugar de andar na calçada, ainda mais uma calçada que está ali disponível, né, é um absurdo para eles. O que essa mulher estava fazendo no meio da rua? Deve estar pensando os australianos que viram isso, né? Então, aí, nessa última frase, diz assim, uma segunda mulher vista caminhando pela calçada também conseguiu sair da trajetória do veículo e escapou ilesa, conforme mostram as imagens. Então, tem mais uma foto, né? Aqui, depois que o carro já está capotando, a caminhonete já está capotando. E aí, embaixo da foto, então, diz assim, a picape, né, a Ute, bateu no teto do carro estacionado e depois quicou. E a foto é da Hora Certa Notícias. Aqui tá dizendo, ó, a Ute landed on the roof of the parked car. No teto mesmo, no teto do carro estacionado. Mas a gente vê pelo vídeo que não foi no teto, ela bateu atrás, empurrou o carro para frente já e capotou por causa da alta velocidade mesmo, né? Então, esse pedaço diz assim, após o acidente, funcionários de lojas próximas vieram socorrer a mulher. E uma delas, Érica Figueiredo, disse que ela, abre aspas, mal conseguia falar, fecha aspas, por causa do nervosismo, segundo o Daily Mail. O motorista, que parece ser da polícia militar e vestia o uniforme, disse que estava com pressa porque estava a caminho de uma feira para representar a corporação, segundo relatos locais e da Polícia Militar brasileira. Ele não apresentava sinais de intoxicação, segundo relatos. Não estava bêbado, estava dirigindo em alta velocidade porque estava indo para uma feira aí, né? Uma feira para representar a corporação. Belo exemplo, né? Então, esse tipo de coisa, muitos detalhes aí desse vídeo, né? Que tão curtinho, mas impressiona os australianos porque tem muitas coisas aí que para eles são absurdas. Por exemplo, um policial militar dirigir em alta velocidade é absurdo para eles, porque tem que ser exemplo. Quem é policial lá tem que ser exemplo para outras pessoas. Tem que ter uma vida, não só quando está com a farda, mas quando está na sua vida pessoal, também tomando cuidado para ser um bom exemplo,
Não pode fazer qualquer coisa só por dizer assim, não, mas eu não estou trabalhando agora, então eu posso fazer o que eu quiser. Não, não pode. Quando você decide ter uma profissão lá, você está ciente de que vai ter que ter um comportamento, um certo comportamento, quando você não está no trabalho também, tá? Então, dando um exemplo meu, quando eu trabalhava na escolinha, eu fui orientada a tomar muito cuidado com as coisas que eu postava nas minhas mídias sociais, porque eu não poderia postar qualquer coisa que fosse talvez prejudicar a infância de alguém, porque eu era educadora numa escolinha infantil e eu lidava com crianças. E podia ser que os pais das crianças, ou as próprias crianças, que naquela época ainda era permitido se usar mídias sociais, pudessem olhar lá nas minhas mídias sociais e ter um mau exemplo. E aquilo ficava muito mal para o corpo de profissionais, né? Então, eu fui orientada a prestar muita atenção no que eu postava. Por exemplo, não postar bebidas alcoólicas, ou que eu estava ingerindo bebidas alcoólicas, coisas assim. Mesmo que fosse um dia de comemoração, mesmo que fosse fora do meu horário de trabalho, porque eu tinha um exemplo a dar, mesmo na hora que eu não estava trabalhando. E isso acontece com praticamente todas as profissões lá na Austrália. Então, se você não quer fazer o que eles pedem, se eu falasse assim, não, mas eu quero postar fotos, eu também quero ser influencer, alguma coisa assim, postar fotos nos restaurantes tomando bebida alcoólica, e aí você não vai ser, então, educadora, você escolha uma outra profissão, é o que eles diriam, certo? Para trabalhar com crianças lá, nós temos que tirar um cartãozinho, chama Blue Card, que eu já fiz o vídeo aqui no canal, e quando a gente aplica para esse Blue Card, eles vão verificar toda a sua vida, todos os seus antecedentes, se você já teve algum problema com criança, e eles vão olhar as suas mídias sociais e vão ver o que é que você costuma postar lá. E, dependendo do que acontece, você pode até perder esse Blue Card, e sem Blue Card não se trabalha com crianças lá na Austrália. Bom, então é isso que eu tinha, né, para esse vídeo aqui. A moça teve muita sorte, né, mas ela foi uma sorte muito grande, mas também tem esse detalhe que muita coisa que está acontecendo aí nesse vídeo, para eles, é um absurdo muito grande. Por isso que eles deram bastante destaque a esse vídeo. Não só a sorte e o milagre da moça ter saído ilesa, mas também dela estar andando na rua, apesar de que eles não citaram, mas eu conheço muito bem como é que funciona a cabecinha de australiano. Para eles, provavelmente, é um absurdo esse tipo de coisa. Mas, de qualquer maneira, obrigada por assistir. Se puder, deixa um like para mim. E até a próxima notícia. Bye, bye.